Bom dia. Temos visto que o Deus transcendente, único, inigualável, é também um ser onisciente. E na manhã de ontem, declarei que existem 4 verdades importantes no que diz respeito à onisciência de Deus, sendo a primeira delas o fato de que ela é intuitiva. Hoje eu quero falar a respeito da segunda verdade, a fim de mostrar que a onisciência de Deus é absoluta. Gosto da maneira como o escritor da carta aos Hebreus explica isso, no verso 13 do capítulo 4 desse livro. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meu querido, minha querida, isto significa que nenhum detalhe é ignorado. Nada pode ser escondido de Deus. Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas desculpas e as nossas personalidades. Ele conhece tudo e cada coisa, e ele o conhece de maneira absoluta. Nada escapa ao conjunto de informações que Deus possui. A onisciência de Deus não fica limitada às coisas aqui da terra. No verso 4 do Salmo de número 147, o salmista afirma que Deus conhece cada estrela entre os bilhões de estrelas que habitam as galáxias e que ele atribuiu nome a cada uma delas. O conhecimento de Deus também é um elemento moral. No Evangelho de Mateus, no verso 29 do capítulo 10, nós temos registradas as seguintes palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Abro aspas. Nenhum deles, referindo-se aos passarinhos, cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Fecho aspas. À luz destas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus, um renomado homem de Deus certa vez afirmou que Deus é o santo que assiste ao funeral de um passarinho. No livro de Provérbios, no verso 3 do capítulo 15, assim está dito, abro aspas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Fecho aspas. Meu querido, minha querida, Deus vê o que foi realizado em secreto ou às claras. Moisés nos lembra no verso 8 do Salmo 90 que os nossos pecados secretos são revelados na presença de Deus. Isso significa que nossa vida inteira é totalmente conhecida. Significa que você nunca faz algo sem o conhecimento de Deus. Muitos homens indiferentes a Deus pensam de acordo com os versos 8 até o 11 do Salmo de número 73, ao afirmarem tolamente, Deus não sabe o que nós estamos fazendo. Mas Deus sabe. Ele sabe o que é feito em público e o que é feito às escondidas. O que é feito às claras e o que é feito às escuras. Deus sabe, inclusive, o que poderia ter sido. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus anunciou um julgamento futuro que revela o seu conhecimento absoluto a respeito das coisas. Prestem bem atenção nas palavras que ele proferiu e que peço permissão para ler. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidom se tivesse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram,
ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Meus amados, Jesus Cristo é Deus. E nestes versos ele afirmou que se os sinais que foram feitos em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, 3 cidades de Israel, tivessem acontecido em Tiro, Sidom e Gomorra, 3 cidades de outros países, então aqueles povos teriam se arrependido, ao contrário do que fez o povo de Corazim, Betsaida e de Cafarnaum. Não foi o que aconteceu, mas se tivesse acontecido, afirmou o Senhor Jesus, esse teria sido o resultado certo. Eles teriam se arrependido. Isso prova como a onisciência de Deus é absoluta. Ele conhece o que existe em potencial, conhece os acontecimentos reais e as suas consequências históricas. E eu encerro essas minhas considerações a respeito da segunda verdade que diz respeito à onisciência de Deus, afirmando que este conhecimento absoluto também se aplica à nossa adoração. Pessoas no mundo inteiro reúnem-se para adorar. Os sacerdotes ministram a palavra de Deus, as pessoas rezam e oram, músicos tocam e cantam louvores, e tudo isto ocorre ao mesmo tempo. No entanto, Deus ouve cada vogal de cada sílaba, de cada palavra, de cada língua ou dialeto, e Ele conhece cada pensamento de cada pessoa, porque Ele os conhece e os conhece agora. E Deus não vê esses ajuntamentos como se fosse uma multidão. Ele vê cada pessoa de per si. E apesar de conhecer a todos, e até saber que muitas vezes os pensamentos não são totalmente bons, Ele nos convida a vir a Ele com as nossas orações e os nossos louvores. Ele nos convida a adorá-lo, porque Ele não ignorará nenhuma só palavra. Reflita a respeito de todas essas verdades. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por mais essa verdade a respeito da tua onisciência. O fato de que ela não é apenas intuitiva, mas que ela também é absoluta. O Senhor sabe de tudo, não apenas do que ocorreu, do que está ocorrendo, mas também do que irá ocorrer no futuro. O Senhor sabe daquelas coisas que nem virão à existência, mas que poderia ter ocorrido. Porque o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas em todos os seus detalhes mínimos. E o Senhor conhece a cada um de nós pessoalmente. O Senhor nos vê, nos conhece, nos sonda e nada fica encoberto diante de ti. Não há nada feito em secreto que não venha a ser revelado diante do Senhor. E isso tem a ver também, Senhor Deus, até com a nossa postura diante de ti. Quando nós nos ajuntamos em algum lugar para prestarmos culto ao Senhor, o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor sabe se as palavras que saem da nossa boca correspondem aos nossos pensamentos e se os pensamentos são bons ou não. O Senhor sabe, Senhor Deus, se nós estamos sendo sinceros ou se estamos sendo hipócritas. O Senhor conhece todos os nossos intentos. O Senhor conhece aquelas coisas que nós gostaríamos de fazer e muitas vezes não são boas. O Senhor conhece todas as intenções do nosso coração, porque o teu conhecimento é absoluto. Assim como o Senhor nominou cada uma das estrelas que são aos bilhões nesse universo, cada uma delas pelo seu nome. O Senhor conhece cada um de nós também pelo nome e nos conhece no profundo da alma. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado por essa certeza e essa verdade. Porque sabemos que não temos como nos esconder do Senhor.
e por isso podemos nos render em amor ao Senhor e saber que o cuidado do Senhor sobre nossas vidas passa por esse teu conhecimento absoluto. Ajuda-nos a andar nessa verdade. É a oração que eu faço juntamente com meus irmãos e amigos, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada sexta-feira na presença do Senhor, que é onisciente de forma absoluta. Deus abençoe.